Meus irmãos, 6 anos do Brasil, quase vou fazer 7 anos do Brasil. Há muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas que me alegram e quantas coisas que vieram pela tempestade da vida, mas em todos os momentos da minha vida o Senhor continuou fiel. Ano passado eu tive o privilégio e a honra de encontrar minha mãe, a dona Fátima, após 6 anos. A igreja estava orando, irmãos muito chegados ao meu coração estavam orando pelo encontro de um filho que não viu a mãe há 6 anos por único crime que ele cometeu, por causa do Evangelho. 6 anos não vejo a dona Fátima, e após aquele encontro e que todo mundo estava esperando a sua notícia, eu tive o privilégio de ficar com minha mãe somente 45 minutos. Num lugar público, com motorização da justiça brasileira, mas aqueles 45 minutos parecem para mim foram eternidade. A dona Fátima olhou para mim e veio correndo à minha direção e ela falou: filho, por que você está fazendo isso conosco? Por que você fez isso conosco? E depois começamos a falar sobre coisas em Marrocos e começamos a falar sobre a família, e de repente surpreendido por minha irmã caçula, chamada Raula, que eu deixei ela com 10 anos de idade, agora com 16 anos de idade, mais alta que Júlia. Fiquei assustado, se abraçaria minha irmã ou não. E após aquele encontro, algo mexeu em meu coração. Chegou a equipe de segurança da minha mãe e falou: olha, nós precisamos sair imediatamente porque nós não sabemos que era um encontro com você. E se isso chega ao seu pai, pode complicar nossa vida. E aí, a minha mãe, antes de sair, ela olhou nos meus olhos e com aquelas palavras pobres que ela tem ao respeito do Evangelho, ela falou: filho, eu preciso te contar uma shahada, que é mais ou menos um testemunho. E a minha mãe começou a falar, dizendo: filho, você lembra daquele texto do Injil, o Evangelho, que você me falava às vezes ao redor da nossa conversa pelo Skype? E aí eu falei tantos textos para minha mãe. Foi um grande desafio achar o texto. Mãe, me explica mais, mas o texto fala sobre mais ou menos o quê? Não aquele texto que fala sobre esperança. Texto que fala sobre esperança. E começamos a tentar achar o texto. Que texto? Será que é este? Será que é este? Não aquele texto que fala sobre a esperança e a razão da esperança. Nós concordamos que era 1 Pedro 3, quando a Bíblia diz: antes santificais Cristo em vosso coração, com Salvador das suas vidas, diz o texto, sejam sempre preparados para responder qualquer pessoa sobre a razão da esperança que é em vós. A minha mãe diz para mim numa linguagem tão fraca, e eu acho que consigo entender um pouquinho essa esperança que você tem nessa pessoa chamada Cristo, que deixa você largar sua mãe, sua pai, seus bens por causa de uma esperança. Aquele tomou meu coração, fiquei chorando desesperadamente. Esperança. Certa vez um grande homem de Deus escreveu assim: quem na verdade contemplou a cruz de Cristo, não pode jamais falar de casos sem esperança. Quando temos esperança no meio de dificuldade, meus irmãos, parece-me que as nossas vidas ficam
mais confortáveis. Parece que o mundo ele começa a ganhar forma. Parece que o universo começa a ganhar uma clareza, uma luz. Parece que até as coisas tão pequenas nas nossas vidas começam a fazer sentidos tão profundos. Que poder a esperança tem sobre nós. Mas parece-me, meus irmãos, ainda que em vários momentos das nossas vidas, nós enxergamos homens e mulheres de Deus, corajosos. Homens e mulheres de Deus que amaram Jesus, viveram para Jesus e morreram por causa de Jesus. Em vários momentos das suas vidas foram arrebatados por um desespero profundo. E que aquela esperança que tomava o coração agora deu lugar ao desespero. Deu lugar à dúvida. Deu lugar à incerteza. Eu gostaria de falar com você, meu irmão e minha irmã, que talvez o desespero tomou seu coração e você não enxerga mais esperança na sua caminhada com Cristo. Eu gostaria hoje me direcionar a você, meu irmão e minha irmã, que talvez o desenho de Deus não faz mais sentido na sua caminhada. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que talvez está sendo tomado pelo desespero na esperança que você tem em Cristo. A Bíblia, ela é cheia de relatos bíblicos que nos mostra do como Jesus Cristo lidou com pessoas tomadas pelo desespero. Há relatos bíblicos que nos mostram como o Senhor Jesus agiu com essa gente, mas também ao olhar para esses relatos parece, meus irmãos, que não existe uma lógica do como o Senhor lida com o desespero das pessoas. Parece que às vezes não tem regra, não tem script, não tem planta, não tem manual, não tem algo escrito. Uma mapa nos mostra como o Senhor ele lidava com o desespero. Em alguns momentos você enxerga Jesus, ele pega um pouco do barro e coloca nos olhos de um cego e manda para que esse cego se lavasse, e de repente esse cego retorna à vista novamente. Em outros momentos, Jesus ele manda a sua palavra somente, e a palavra de Jesus é suficiente para curar. Em outros momentos, alguém ele vai e toca no Senhor Jesus e é curado. Em outros momentos, com o centurião, Jesus nessa sua palavra ele manda, ele diz: vai à sua casa, a sua fé já curou o menino. Meus irmãos, parece que não existe lógica. Será que eu preciso fazer uma coisa? Será que eu preciso levar a minha casa até Jesus? Ou preciso levar Jesus até a minha casa? Ou preciso me humilhar aos pés de Jesus? Qual é a lógica? Parece, meus irmãos, que não existe um script, não existe uma regra. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler alguns versos
a partir do versículo 40. Quando Jesus voltou, a uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando ele que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, são as expectativas por alguém extremamente desesperado. As expectativas de alguém extremamente desesperado, de tal maneira que ele faz algo extremamente fora do comum. Jairo, em condições normais, jamais prostraria diante do Senhor Jesus. Jairo, o texto diz que ele, dirigente do quê? De sinagoga. Era um líder religioso. Era um homem conhecido. Era um homem honrado. Era um homem religioso. Era um homem famoso. Era um homem que todo mundo o conhecia. Mas esse homem, diante do desespero, ele se prostra diante de Jesus. Quando alguém está desesperado, primeira coisa que ele perde, a sua glória e a sua honra. Quando alguém está extremamente desesperado, ele quebra os protocolos. Se esse homem não falava antigamente de uma maneira mansa, agora ele fala. Se esse homem antigamente falava com o nariz para cima, agora ele falava de cabeça baixa. O desespero, ele nos humilha. O desespero, ele nos faz quebrar protocolos. O desespero, quando ele toma nosso coração, o nosso coração, ele faz o natural. Ele se prostra diante daquele que tem poder. Meus irmãos, quanto a alguém desesperado, ele não pensa que os outros vão pensar. Quanto alguém está desesperado, ele não pensa o que os outros vão comentar. Quanto alguém está desesperado, ele não pensa o que os outros vão apontar. E meus irmãos, isso chama meu coração e chama minha atenção, porque Jairo, ele segue seu coração. E o coração do Jairo sabia que Jesus Cristo de Nazaré era um homem que não somente seguido por multidões. Ele sabia que Jesus Cristo de Nazaré era um homem que curou paralíticos, deu a vista para aqueles que estavam doentes, ressuscitou mortos. Ele sabia quem é Jesus. Por isso, ele prostra diante de Jesus. E diante de Jesus, meus irmãos, a única coisa que interessa é implorar. Diante de Jesus, ninguém implora arrogante, ninguém
implora, com os olhos para cima, diante de Jesus, todo mundo implora de joelhos dobrados, prostrados, pedindo socorro e misericórdia de Deus. O que me chama no Jairo, primeira coisa, as suas expectativas colocadas ao redor do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos os irmãos que estão aqui, todos os filhos que amam o Senhor da palavra, eles têm expectativas sobre esse Senhor. Você veio aqui com uma expectativa. Você veio aqui ao redor de uma expectativa. Todos que vivem ao redor do Senhor da palavra, eles têm expectativa ao redor desse Senhor. Qual a expectativa do Jairo? A expectativa do Jairo, levar Jesus até a sua casa para curar sua filha de 12 anos. Essa somente era a expectativa de Jesus, de Jairo. Era que sua filha será curada somente. A expectativa do Jairo, ver a sua filha retornar a viver. A expectativa do Jairo, ver a sua filha de voltar a andar. A expectativa do Jairo era extremamente boa. Mas às vezes as nossas expectativas e nossos planos são totalmente diferentes da expectativa do Senhor. Meus irmãos, quando olho para esse texto, eu lembro de muitas coisas. Nós tivemos um papo muito interessante hoje com Marco Antônio, falamos de membros da família, que em todos os momentos da nossa vida nós tivemos esperança para que eles se rendam ao Senhor Jesus. É nossa expectativa diante do Senhor para que eles sejam salvos. Essa gente foi tocada por uma doença, você fala, nessa doença eles se rendem, mas eles não se rendem. E de repente vem agora um acidente, e você fala, agora no acidente eles se rendem. Ele não se rende. A nossa expectativa só aumenta. E você fala, agora ele está preso, então agora ele se rende. Mas ele não se rende. Há muitas expectativas. Eu tenho uma expectativa que tem tomado o meu coração desde o dia da minha conversão. A minha expectativa é que ver a minha mãe, e meu pai, e meus irmãos se render ao Senhor Jesus. Eu tenho orado por minha família todo dia. Eu aprendi um princípio. Uma vez eu estava escovando o meu dente. Escovando o meu dente, e de repente eu lembrei do meu pai, eu fiquei escovando o meu dente e orando por meu pai. Em outro momento da minha vida eu estava escovando o dente e lembrei da minha mãe. Eu decidi fazer algo. Todas as minhas escovas de dente, eles têm 3 fetinhas. Uma azul, uma verde e uma amarela. Parece bandeira do Brasil. Em cada cor simboliza um membro da minha família. Sempre quando eu escovo meus dentes 3 vezes por dia, eu lembro da minha família, eu oro por minha família. E minha expectativa é que o Senhor salve a minha família. A minha expectativa é que o Senhor salva a minha família. Eu estou com essa esperança, mas às vezes o desespero toma meu coração. Eu falo, Senhor, minha família talvez vai morrer sem conhecer seu santo nome. Tem misericórdia de mim. Expectativas. Porque às vezes parece-me que a gente não entende o desenho de Deus.
Parece-me que às vezes a gente não entende o plano de Deus, a escrita do Senhor. Essa era a expectativa do Jairo. Qual é a sua expectativa? Ainda falando da minha família, antes de continuar o texto, aconteceu algo sobrenatural com a minha mãe. A minha mãe, há 3 meses para trás, eu fiquei sabendo que ela está com câncer. E como qualquer mãe do mundo, ele esconde do seu filho para o filho não se preocupa. Ele está no Brasil, eu estou aqui em Marrocos, vamos me cuidar, não vou falar com ele. Exame de rotina e de repente minha mãe está com câncer na mama. E esse câncer não somente está na mama e desce no fígado dela. Minha tia me liga, eu fiquei extremamente desesperado. O desespero tomou meu coração. No primeiro momento eu não queria acreditar naquilo. E aí eu liguei para minha mãe e falei para ela: mãe, eu quero dizer algo para a senhora. Esta doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Ela não entendeu e aí eu contei para ela a história bíblica. A história daquele amigo de Jesus, Lázaro. Quando o Senhor diz à família do Lázaro: essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Eu falei para ela: mãe, eu não sei se a senhora vai escutar o que eu estou falando, mas saiba, a igreja brasileira está orando por senhora. Nós estamos orando por senhora. Passaram menos de 14 dias, 2 semanas, ela foi para fazer um exame fora do país. Louvado seja Deus, ela está sendo muito bem tratada. E aí o médico que diz que vai tirar talvez a mama, diz para ela: nem químia você vai precisar, só com remédio. Ela ficou encantada. Mas eu sei que talvez ela não consiga dormir, porque ela sabe que o povo orou por ela. Mas talvez a sua honra, a sua glória, meus irmãos, meu pai, deixam ela um pouquinho desesperada. E pensa neles: se ela se rende ao Senhor Jesus, o que será da minha mãe? Essas são as expectativas do Jairo, as expectativas de Jairo, para que Jesus somente ia até sua casa e para que ele somente curar a sua filha. Mas acontece algo extremamente interessante no texto, fica de olho ainda no texto sagrado, no versículo 43. Jesus estava indo à casa do Jairo. E diz o texto que a multidão o comprimia. E de repente, na história do Jairo, que tão bonita, história do Jairo que está sendo escrita, história do Jairo que está sendo planejada. Jesus está indo à minha casa para curar minha filha de 12 anos. Parece outra pessoa na minha história. Diz o texto: estava ali certa mulher que havia 12 anos, justamente a idade da sua filha. 12 anos, sofrendo hemorragia, gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pode curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre,
a multidão se comprimia, ou te comprimia. Imagina comigo, Jesus indo para a casa do Jairo, e de repente apareceu uma mulher na minha história para acabar com ela, e de repente parece agora outra mulher extremamente desesperada, uma mulher, diz o texto, que há 12 anos, justamente a idade do filho dela, está com uma hemorragia, e ela também faz algo extremamente fora do normal, e ela também começa a quebrar protocolos. Primeiro, uma mulher no meio da multidão. Segundo, uma mulher tocando em um judeu. Terceiro, uma mulher está impura, religiosamente falando para os judeus, está com uma hemorragia, uma mulher impura, uma mulher desesperada, uma mulher que quebra todos os protocolos, porque ela está extremamente desesperada. Essa mulher, ela entra na história do Jairo. Jesus, o Senhor estava indo na minha casa para curar minha filha. Senhor, corre, minha filha está morrendo. Jesus para, e Jesus pergunta: quem tocou em mim? Que pergunta mais filosófica. Imagina a multidão ao redor de Jesus, todo mundo tocando, e aí de repente Jesus pergunta: quem tocou em mim? Jairo talvez ele fala: Senhor, corre na minha casa, minha filha está morrendo, o Senhor está fazendo agora do filósofo. Como assim, Senhor, quem tocou em você? Está tudo te tocando. Jesus, ele diz: quem tocou em mim, porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu poder. Meus irmãos, eu interpreto sempre esse texto pelo versículo 47, que está bem claro porque Jesus perguntou. Meus irmãos, a gente está falando sobre o Filho de Deus. Jesus não é qualquer pessoa, a gente está falando diante do Senhor do todo o universo. Ele falava e sabia muito bem que falava. Alguém tocou nele, ele sabia muito bem quem tocou. Filho de Deus. Diz o texto, então a mulher vindo, que não conseguiria passar despercebida. Interessante. Meus irmãos, eu te pergunto, como você não passa despercebido diante de uma multidão? Você poderia, mas muito provável que Jesus estava olhando nos seus olhos. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Porque de mim saiu um poder. Jesus sabia quem tocou. Mas meus irmãos, ainda eu penso no Jairo, porque a história do Jairo, e de repente uma mulher entra na história. A história do Jairo, e de repente outra pessoa invade a história do Jairo. Tudo estava dando certinho, tudo estava casando, estava tudo correto, e de repente entra alguém na minha vida, inferneza a história da minha vida, história minha. Então a mulher, vindo que não conseguiu passar despercebida, veio tomando e prostrou-se aos pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como foi instantaneamente curada.
Então ele diz: filha, a sua fé o curou, vá em paz. No meio de todo esse cenário, no meio de toda a história, no meio de todo o desespero, no meio de toda essa multidão, no meio de toda essa pergunta, acontece algo fora também do normal. No meio de tudo isso, acontece o seguinte fato. Olha comigo para o 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e diz: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Se Jairo estava desesperado, agora ele não tem mais esperança, agora ele não tem mais vida, agora ele não tem mais história. E se talvez eu fui no lugar do Jairo, talvez falaria: Senhor, por que me humilhei? Senhor, por que eu tanto me prostrei? Senhor, eu queimei minha imagem, eu queimei minha honra, eu queimei todos os protocolos, e no final, Senhor, não fiz absolutamente nada comigo. É isso que eu mereço. O Senhor pode curar qualquer pessoa, até uma mulher impura, mas a minha filha o Senhor não curou. Às vezes, meus irmãos, parece que essas coisas vêm nas nossas mentes. Na verdade, o Senhor pode fazer milagre com outro, comigo não. O Senhor cura o outro, a minha mãe não. O Senhor pode salvar o irmão do outro, meu irmão não. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos esperança por causa do desespero. Ouvindo isso, Jesus diz a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e que ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se alimentando e chorando por ela. Não chorem, diz Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Louvado seja Deus. O que Jesus faz em momentos mais complexos da nossa vida é justamente aquele que nós nunca esperamos. O Senhor às vezes nos salva quando falta 5 minutos para acabar o jogo. Eu experimentei isso. Quem já experimentou isso, levanta a mão. Falta pouquinho. O Senhor vem. Falta um pouco. E o Senhor fala. É para a gente estar totalmente dependente dEle. Nessa igreja eu estou olhando alguns homens de Deus aqui, que amam Jesus profundamente, e foram tocados por doenças. Pessoas que perderam aquelas pessoas que amavam. Quanto desespero toma nosso coração. A gente não pode esquecer nunca que o Senhor ainda está no comando da história. Então Jesus, ele diz: menina, levante-se. E esse texto também, esse verso, ele chama muito minha atenção, porque
A minha Bíblia no árabe clássico e no francês, ela usa uma expressão muito doce. A expressão que Jesus usa, ela não é de um curandeiro. A expressão que Jesus usa não é de um apóstolo. A expressão que Jesus usa é justamente a expressão que a mãe usa com seu bebê para acordá-lo. Não para acordá-lo para ir para a escola, mas para acordá-lo de uma maneira carinhosa. Aquela expressão que a mãe acorda talvez seu bebê para mamar, preocupada com ele. Aquela expressão doce: filha, levante. Meus irmãos, talvez isso dos maiores e melhores, os milagres mais grandes que aconteceram diante do Senhor Jesus e diante das multidões, porque veja bem, imagina comigo se foi um homem de propaganda ou alguém de um jornal muito famoso. Jesus curou filha do sabe de quem? Do dirigente da sinagoga. Seria uma propaganda muito poderosa para o ministério de Jesus. Será uma propaganda para mexer em todo o território do Palestina. Jesus curou, ressuscitou filha do dirigente da sinagoga. Mas a Bíblia diz que os pais ficaram maravilhosos, mas ele lhes ordenou: não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Se esse milagre foi feito numa igreja, dessas igrejas que se declaram igrejas, bandidos, que usam as bênçãos de Jesus, que é Jesus dos bênçãos, talvez eles esfregariam este milagre nas nossas caras até hoje. Pessoas que vivem esfregando milagres nas nossas caras. Vem aqui que o Senhor vai te curar. Vem aqui que o Senhor vai te prosperar. Vem aqui que o Senhor vai te dar. Que talvez até hoje esses milagres estão sendo publicados, esfregados nas nossas caras. Jesus, Ele faz dos maiores milagres da história. Ele diz a esses pais: não contam a ninguém que tinham acontecido. Meus irmãos, talvez você entrou aqui desesperado. Talvez você entrou aqui cansado. Talvez aqui você entrou supercarregado. Talvez você tenha servido o Senhor da igreja. Talvez você tenha dado seu tempo, a sua vida para esse Senhor, mas talvez algumas coisas das suas vidas não tem mais sentido. Talvez alguns textos da Bíblia, quando você olha para eles, você não enxerga mais esperança, você enxerga desespero no lugar do esperança. Eu quero te dizer hoje com todas as palavras: não tenha medo, então somente creia que Jesus Cristo ainda está governando o histórico da sua vida.